E tá aberta a porteira da imaginação infantil, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari! Olá, galerinhas! E no episódio de hoje, a gente vai fazer o review sincero de um Webtoon que fechou a primeira temporada com poucos capítulos, mas já garantiu um lugar de destaque aqui no podcast e nos nossos corações. Sim, Nossa, nos muito nossos bom. Corações? Você tá Assim, examinando o meu coração? É que assim, levando em consideração meu tá. a comoção que foi quando ele apareceu no podcast a primeira vez, eu já tô assumindo isso, tá? Ele é muito bom. Tá assumindo certo. E quem não guarda um espacinho do coração pra esse Webtoon, boa pessoa não é, já estou falando aqui. Ok? Concordo, Caraca, hein? Concordo. Eu vou ser oprimida? Serei oprimida. Vai. Por que você vai. não gostou, Mariana? Você não gostou? Não sei, o episódio não começou, eu não vou, não queima bom. a largada, mas Vai nem quando a ter gente já tá treta. gravando. Ih, vai ter Pois treta. então, né? Ih, vai ter Então, a primeira vez que esse Webtoon apareceu aqui no programa foi em um Batalha de Descobertas. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre The Fantastical After School Writing Club. O que a gente achou desse Webtoon até agora. Nossos momentos preferidos, teorias e muito mais. Ok? Nice. Ou Webtoon com um dos títulos mais longos do mundo. Ah, não. E complexo. The Fantastical After School Writing Club. Pra quem escuta o podcast pode não lembrar pelo nome oficial, é o fanfic de criança, ok? Fanfic de criança. O Fanfic de nosso criança. oficial pra gente é a fanfic das crianças. Nossa, inclusive, eu acho que se rolar aí uma tradução PTBR, já fica a dica aí pro Manta, fanfic de criança. Exato, fanfic da criançada. É isso, tem que ser. É Tem muito que ser. bom. Manta, estamos disponíveis pra ajudar aí na tradução, na localização dos termos, ok? Fanfic da criançada é o que a gente precisa pra esse Webtoon, tá? E aí, só um lembrete antes da gente começar, que o episódio, ele vai conter spoilers de tudo que acontece nessa primeira temporada de fanfic da criançada, ok? Então, fica aqui o aviso, antes do papo começar, de fato, são poucos capítulos, tá, gente? A primeira temporada são só 19 capítulos, então, de verdade, não quer tomar spoiler? Vai lá ler rapidinho. Em 1 horinha você tá de volta aqui com a gente, tá? Sim, isso é verdade. Pra ouvir o episódio. Eu posso já fazer um comentário? Eu acho que eu nunca ri tão alto com o Webtoon. Eu ria alto. Caraca, a gente Eu não ria passou ainda alto. nem pelos dados técnicos, a pessoa já É tá só indo um lá pro porque eu tô review. aguardando. Eu queria falar Tá isso no instalado, WhatsApp. né, Nayana? Eu queria falar isso no WhatsApp, eu não podia, porque a gente ia gravar. Então tá tipo, eu quero falar que eu ri muito alto e fazia muito tempo que eu não ri alto. E é isso. Cara, tem umas cenas que eu tinha momentos assim que eu não sabia se eu ria alto. E tinha momentos que eu ficava choquita, assim, sabe? Pikachu chocado. Literalmente eu ficava assim com a história, eu ficava... Eu não acredito que eles estão Muito bom. fazendo isso, né? É muito bom. Coragem um Webtoon coreano fazer isso. É maravilhoso, sério. Mas antes da Mari dar mais puxão de orelha aqui na gente, vamos pra sinopse inicial, Pois né? é, né? Vamos. Eu não tô acreditando que eu tô sendo essa pessoa hoje. Mariana, Acontece, mas... alguém tem que ser essa pessoa. Hoje é você. Ué. Mas assim, no Batalha de Descobertas, eu trouxe a sinopse da minha cabeça, né? E aí agora a gente vai trazer a sinopse oficial. Lembrando que o Manta sempre tem um resuminho da sinopse em uma frase, que é o que ele expõe no aplicativo antes de você expandir os detalhes da história, tá? Então a Mari vai ler, a primeira frase que ela vai falar é esse resuminho, e aí depois ela vai pra sinopse por inteiro, tá? Ok, eu já quero dizer que só pela frase eu realmente leria, assim. Por essa frase já é o que precisamos, mas vamos lá. É isso. De arqui-inimigos a amantes fictícios. Mano, maravilhoso. Maravilhoso demais. É muito bom, né? Então vamos para a sinopse. Taeyeon fica horrorizada quando se vê Ko ensinando uma aula de redação depois da escola com seu inimigo de faculdade, Yeonjin. Pouco sabia ela que o pior ainda estava por vir. Eles entram com
tudo nessa aventura quando são sugados para um romance escrito por crianças de 8 anos, onde o absurdo se torna realidade. Entrega Caraca. tudo e tá ótimo. Não, essa sinopse é perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Porque você não sabe que tipo de história de romance é essa. Entendeu? Mano, Você fica, legal, é os alunos vão escrever uma história de É romance. perfeito demais. Mas você não faz ideia da loucura que é essa história de romance, entendeu? E sabe que tem um outro detalhe que eu gosto muito dessa sinopse, é o fato deles deixarem claro que são crianças de 8 anos. 8 anos. Eles dão idade. Aham. Dão idade. Elas têm idade o suficiente pra saber um pouco do que elas estão fazendo, mas não idade o suficiente pra entender as consequências do que elas estão fazendo. É muito bom. Sabe? Eu tô lembrando de umas coisas e já tô rindo. Sim. Não é? Não, mano. Eu tô louca pra chegar à parte do review e eu poder falar tranquilamente sobre os erros de digitação. Ai, Maravilhoso! Maravilhoso demais. É muito bom. A pessoa que escreveu essa história, ela realmente, assim, pensou em todos os detalhes. É maravilhoso, sério. é muito bom. Mas antes da gente entrar nessa parte que a gente tá ansiosa pra esse momento, eu vou Claramente. passar aqui rapidinho pelos dados técnicos pra gente matar isso logo e ir pro que importa. Os erros de digitação. Nunca vi É. a gente passar pelos dados técnicos tão rápido, sabe? Mas é que não tem tanta coisa assim, né? Não, mas também se tivesse, ia no 2 vezes mais rápido. Esse webtoon é uma produção e localização do Manta. O que isso significa? Quem produziu esse webtoon é o Manta e quem distribui ele também é o Manta, tá? Tá. Tá alojado no Manta. Por isso o Manta já é a melhor plataforma, ok? Você é capaz de fazer uma história desse tipo. Só porque ter essa joia rara. Eu não sei quem foi que teve a ideia, mas assim, ele viu o potencial nessa história e disse, vamos produzir isso aqui. A gente vai produzir, ok? Deu certo, essa pessoa decidiu Mas aí bem. agora a gente tem uma coisa não tão legal do Manta pra falar. Eu tenho essa coisa. Esse webtoon a gente não sabe quem escreveu ele. Pô, Manta. Aí é foda. Aí fica Pô, difícil. Manta. Ai, fica tipo escrito por Manta. Porque é produção do Manta. Aí não tem Eles o não dão nome. crédito dos autores. Manta. Não tá dizendo quem Complicado. escreve, quem ilustra. E aí eu tentei entrar no Manga Updates, que geralmente eles destrincham a vida, né? Do webtoon, ótimo. assim, inteira. Adoro. Os ancestrais e tal. E aí eu entrei lá e não tinha. Então, eu vou falar que eu tô muito triste porque eu amo a arte desse webtoon e eu não sei quem é que ilustra ele, pra eu ver outros trabalhos, sabe? Sim. Concordo. Poxa, Manta. Não é pra você aprender com a Hybe, não. Não aprende isso com a Hybe. É pra dar os créditos. Eu não posso nem ficar feliz que o Manta produz essa história, que daí eles vão lá e não divulgam quem são os artistas envolvidos, sabe? É mal. É mal foda. isso. Queremos foda. artistas? É difícil. Queremos artistas. Em relação à data de lançamento, esse webtoon, ele publicou o primeiro capítulo dele no dia 20 de janeiro de 2023. É um baby, né, gente? É um neném. neném. É um É um neném. neném. Não tem nem 8 anos ainda. Nem pode fazer fanfic ainda. Tem nem 6 meses, quase. Tem nem 6 meses. Nem anda. Então, é que a vida útil do webtoon é um pouco diferente. A gente tem que fazer um cálculo, estilo cachorro, Cálculo de sabe? cachorro. Sim. Quantos anos tem esse webtoon, né, Na idade humana? Na idade Não, humana. a gente vai fazer e vai trazer isso aí. Muito A gente bom, vai fazer. arrumando mais trabalho pra gente, olha que legal. Adoro. Ai, a gente adora um trabalhinho. O status dessa obra, no momento, é hiatus, porque acabou de terminar a primeira temporada, então, no momento, ele tá de boas, né? Tá de molho ali. Eu espero que não por muito tempo. Eu acho que... Eu posso fazer um adendo? A maioria dos Pode. webtoons que eu estou lendo agora também estão entrando de, aspas, férias, porque é férias de verão, né? Agora tá entrando Uhum. férias de verão aqui. Então eu acho que volta lá pra setembro, agosto. Não, gente. Porque a O que eu maioria vou tá fazer pra até voltar lá? essas datas. É só pra avisar que tá todo mundo entrando de férias. Justo A quando eu única entro de coisa é férias. que volte logo. É isso. Volte logo. Vai voltar. Em número de capítulos, até o momento, 19. E eu vou falar que essa foi a primeira temporada mais rápida que eu já li, porque
Antes disso, eu já tinha lido o webtoon que, uma temporada tinha, sei lá, 26, 27 capítulos. Mas menos que 20, novidade. Novidade. Menos que 20, tem tipo 19. Menos que 20. Não, e eu vou ser sincera que não me incomodou. Eu não senti que parou assim, do tipo, nossa, não aconteceu nada. Foi um. Tudo bem, para aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. Não foi um. Parou no momento genial. Só que Sim, eu odiei então. porque não tem o resto, né? Mas vai voltar. Foi um Ele bom vai momento voltar pra pra parar. gente, tá? Eu vou falar que eu entendo um pouco. Depois a gente vai falar um pouco mais. Mas cara, eu achei a arte desse webtoon sensacional. A Sensacional. versatilidade é quase uma aranha-versa, assim. Só pela versatilidade. É que sabe qual é o lance desse webtoon? É que ele brinca com traços diferentes em certos momentos. E a conexão das cenas, tipo assim, os quadros, eles não são óbvios, sabe? Tem uns quadros super trabalhados, com os layouts super criativos, que eu fico... Caramba, que trabalho bem feito, né? E... ele mistura umas coisas muito loucas. Então eu fico tudo bem essa primeira temporada ser mais curta, porque eu imagino que é um trabalhão pra fazer, né? Não, é muita referência. Muda a cor, muda traço. E tem umas Muda o coisas que tem uns gênero. sombreados absurdos, assim, que eu fiquei tipo... Uhum. Esse sombreado deve ter demorado muito pra fazer. Muito bom. Sim. É muito maravilhoso. Não, e as expressões. Parece que você tá lendo uma outra história em determinados momentos. É muito isso maravilhoso. qualidade. sério. Eu gosto muito de umas coisas aí. Que também eu vou deixar pra verdade. parte que a gente for fazer o review, né? Falta pouco, Pois é. gente. Falta pouco. Falta a gente pouco. já vai poder liberar. Gente, último tópico aqui das nossas informações técnicas. Esse webtoon é classificado como fantasia. Óbvio, né? Não podia óbvio, ser né? diferente, não é mesmo? Ele é muito legal, porque é uma história de fantasia que tem romance, mas até o momento tá predominantemente fantasia mesmo. Né? Tá doideira. A gente sabe que eventualmente o romance vai chegar, mas até o momento daqui a pouco pode até virar um suspense se você forçar a barra, assim, sabe? Não. Tem o momento do carro é um suspense. Nossa. Sim. Quando eles estão nossa, sim. fugindo, é um Nossa, suspense. é muito suspense. É muito suspense. Muito suspense. E aí eu só fiz uma outra anotação aqui, antes de a gente entrar no review de fato, eu botei nomes principais. E aí a gente tem Tá. Taeyeon, que é a professora, Yeonjin, que é o professor, e crianças de 8 anos, porque eu não olhei todo mundo. Vai tudo entrar no bolo de crianças de 8 anos, ok? A gente chama de a criança com lacinho na cabeça. A criança A revoltada. criança de rosa. A criança, Criança de com cabelo de cuia, criança ruiva, Uma revoltada. bonitinha do cabelo de coelho. Criança emo. Criança que tem uma irmã adolescente. É isso. Que é a mesma do cabelo de isso. cuia, não é? É do cabelo de maravilhosa. Vamos lá, gente. Chegamos no review, tá? Acho que esse foi o começo mais rápido dos reviews, porque a gente quer chegar logo nessa parte, ok? Você pode pensar, mas são só 19 capítulos. O que elas têm pra falar de 19 capítulos? Amigo, Muito. que eu não tenho pra falar desses 19 capítulos. sabe? O que não tem pra ser falado desses 19 capítulos? Eu tenho muita coisa pra falar desses 19 capítulos, sério. Concordo. E aí, vamos só relembrar um pouquinho a história, né? A gente tem esses dois professores, né? Eles foram contratados para juntos darem uma aula de um curso extra classe para crianças de 8 anos, para elas aprenderem a escrever. Então, é tipo um clube, né? É uma aula extra de redação, É assim. uma aulinha extra. Tradicional. Um clube extra, assim, de escrita. E aí, essa é uma aula dada por duas pessoas em conjunto. O problema é que essas duas pessoas, quando elas se encontram para dar aula, eles lembram que eles se conhecem do período de faculdade. Mas eles se odeiam desde o período de faculdade. Sabe, rivais, assim? É maravilhoso sair porque a na gente treta. começa no período de faculdade exatamente com eles brigando, com eles... Exato. E daí, é tipo muito, eles brigando, não sei o que, não te suporto, te odeio, corta, para, os dois na sala de... Só por aí já começa bem. Exato. Eles têm visões bem diferentes, assim, de literatura e que tipo de trabalho escrito eles querem fazer, né? E aí eles sempre batiam cabeça porque eles faziam faculdade,
Acho que algo voltado para letras, que acho que é o que faz sentido. Pelo e na que eu faculdade entendi, eles era. participavam de clube extra classe de escrita e tal. E eles viviam bicando um com o outro, assim, de eu faço trabalhos melhores do que você é muito comercial, você é cult, mas ninguém lê seus muito bom. livros. E aí eles ficavam muito nessa, bom. né? De... Eu vendo, e você? Você se vende, né? Aí eles ficam nessa. Você não vende, você se vende. É um negócio muito muito bom. louco. E muito engraçado, né? Porque eles deixavam a maior climão no clube deles. Vocês vão ser expulsos se vocês não pararem. Assim, Imagina, eles não mano. sabiam conviver. A competitividade, Não. ela ficava pairando Era no no ar, nível assim, de sair sempre que eles batendo estavam na juntos. mesa, assim. Os dois ficavam em cima da mesa, batendo na mesa. Era nesse nível. É muito E bom. deixava todo mundo desconfortável. Esses são os nossos protagonistas, tá? Eles vão dar aula para crianças de 8 anos, juntos. Juntos. E aí é muito engraçado, porque logo no primeiro dia de trabalho eles já começam a discordar sobre como eles têm que conduzir a aula, né? Eles querem passar um exercício do semestre ou do trimestre, não sei, para as crianças, para eles escreverem uma história em conjunto. Daí o objetivo é definir um pouco o gênero, como é que vai ser conduzida essa história, e todo mundo faz junto, mas a cada semana, parece, uma pessoa fica mais responsável pela história, né? Uhum. Pra escrever um parágrafo. Vocês eu lembram? Vocês já fizeram isso quando vocês eram menores? Assim, vocês estão na acho. Já sala. brinquei disso. Eu já brinquei disso. Nayana, eu É nem horrível. falei ainda. Você já sabe do que eu tô falando? Talvez, eu não sei, porque eu já brinquei de fazer isso que eles fazem. De Tá. cada uma pessoa. Tá. Não, já mas fiz isso. espera. Eu quero saber se no colégio vocês já tiveram esse rolê. Você escreve, você responde uma pergunta, é sobre história, né? Você escreve, e aí você dobra a folha de papel pra tapar a sua resposta e passa pra pessoa de trás. Tá. E aí a pessoa de trás continua e escreve mais uma frase. O professor tá lá conduzindo. E aí vai passando na mão de todo mundo. E no fim, a folha volta pra você. E você abre e você vê, tipo, a história inteira, sabe? Como é que fica. Sim. Sendo um trecho que Sim. você fez e os outros trechos que as outras pessoas fizeram. Fica todo mundo escrevendo aleatoriamente na folha de todo mundo. E no final você tem várias histórias Absurdo. engraçadas nesse sentido, assim, que às vezes não Exato. tem pé nem cabeça e às vezes fica legal. Vocês já fizeram isso? Eu já brinquei disso na aula. Eu com papel não, mas eu já fiz de tipo na rodinha, de fazer a rodinha e cada um vai continuando a história do outro. Então eu começo, Aham. era uma vez 2 princesas dentro de um castelo. Aí o próximo vai, nesse castelo, enfim, e vai virando bagunça porque cada um pode fazer o que quiser com a história, né? Sim. É. Acho que a gente já brincou Então. disso na ETEC, Mari. Eu lembro da gente fazendo isso. Mas Aí até que eu acho que É. não. eu não De sei. papelzinho, eu Bom, faltei nessa aula. não lembro. É que esse rolê do papel é meio que um clássico, assim, no ensino fundamental, vira e mexe, alguém fazia um negócio Exato. desse, sabe? Aí eu lembro. Mas basicamente qualquer jogo desse de construção de história em conjunto, que cada pessoa contribui com um pedacinho pra você criar uma história única, que tem um pouquinho da visão de cada um, já é o suficiente pra gente entender um pouco desse exercício, assim, né? E aí é muito engraçado, porque as crianças, elas são muito engajadas nessa atividade, né? Sim. Elas gostam muito dessa aula. É maravilhosa. A aula favorita deles. Eles adoram, assim. E aí você pensa, pô, que legal, né? Uma turma que tá engajada no exercício. Que gosta de escrever, né? Então, o problema é que eles estão engajados até demais, assim. Estão engajados demais. O que acontece é que as crianças decidem que elas querem fazer uma história de romance e que os protagonistas vão ser os professores, né? Eu acho que antes da gente começar a falar dessa parte, assim, só que quando os dois estão lá brigando, né, os dois professores brigando pra fazer, né, porque tem que decidir, não, tem que decidir primeiro o cenário, não, tem que decidir primeiro os personagens. E eu gosto muito que a justificativa de um deles é o que veio primeiro, a Terra ou o ser humano? É muito bom. Então, tipo, tem que ser o cenário primeiro, porque veio primeiro a Terra. Mano. Cara, assim, a discussão deles, assim, ó. É muito boa. É num nível muito bom. Às vezes, eles têm bons argumentos e às vezes é só eu quero porque eu quero. Exato.
É lixo. E aí, bom, eles decidiram tudo meio junto, né? Eles falaram, o cenário é o colégio e os personagens principais são os professores. A gente vai fazer uma história de romance com os professores. E aí, corta pra cara dos professores que se odeiam, né? E vão ser protagonistas de uma história de romance escrita... Mas é muito rápido. Eles decidem muito rápido, do tipo, vocês vão ser um casal. Aí, tipo, vai ser o nome de vocês. Aí eles... Tá. E aí a sala inteira, tipo, professores! E eles ficam, cara, como é que a gente vai fazer? As crianças já compraram essa ideia de usar a gente como personagens principais, sabe? E é aquela coisa. Aí deixou, né? Não usa. E aí tá, né? Beleza, somos os personagens. Eles meio que cedem, né? É só uma história, é só para o exercício de colégio. As crianças têm que fazer com gosto a coisa, né? Então vamos fazer aqui a vontade delas. Mal sabiam eles que eles nunca deveriam ter aceitado aquilo. Nunca. Nossa. Nunca. Eles estão voltando pra casa, pós-trabalho, e discutindo sobre como eles têm visões muito diferentes sobre como conduzir a escrita de uma história. E aí, do nada, eles são sugados, assim, por um... É tão bom. Por um vórtex temporal, não sei. E eles voltam pra sala de aula, sabe? Só que eles não voltam normal pra sala de aula. Eles voltam pra sala de aula, mas eles começam a se pegar. Tipo, eles estão se beijando do nada, entendeu? É muito isso. Bom. É muito bom. E aí você pensa, beleza, a gente tá, sei lá, visualizando as crianças, né, escrevendo a história, a gente tá, sei lá o que tá acontecendo. Elas discutindo. Mas, claramente, ainda são os personagens principais com as emoções e sentimentos que a gente sabe que eles têm, com o ódio que eles têm um pelo outro, porque eles estão falando eu te amo, estão se abraçando, estão se beijando, mas eles estão com uma cara de nojo, assim, ó, uma cara de horror, sabe? É muito maravilhoso. Tipo assim, não tem nenhuma vida naquele rosto ali. A alma da pessoa tá fora do corpo, sabe? Porque eles não estão ali. E aí você fica, caralho, eles estão sendo controlados pela história, né? Uhum. É muito bom. E aí começa o como é legal todo o layout dessa história, e como são organizadas todas as cenas, porque começam a pipocar balões de chat. É muito bom em cima. No céu, assim, tipo... Eles conseguem visualizar a interface de um bate-papo, porque é isso, é modernidade, então a forma que as crianças escrevem a história em conjunto, como eles se comunicam para fazer a divisão do trabalho, para compartilhar as coisas, é via grupo de chat virtual, assim, né? De WhatsApp e tal, que seja. E os professores conseguem ver que são as crianças que estão fazendo eles se comportarem daquela maneira. E o brainstorm das crianças é tipo, agora eles vão dar 300 milhões de beijos, sabe? É muito agora, por que só tá escrito isso? É muito bom. E pelo que eu entendi, era de uma criança só, né? Porque era a criança que tava responsável por esse dia, esse menino. Isso. Era esse primeiro menino, que era Mas absurdo. aí todo mundo meio que fica ajudando a construir a ideia daquela pessoa, né? Era um grupinho. E aí o legal é justamente que cada criança, ela quer puxar a história pra um lado, ela quer escrever sobre uma coisa diferente, tudo dentro desse contexto de romance com os professores, né? Sim. E aí a história vai tendo umas viradas muito absurdas. Logo de começo, do nada, vira um romance de uma princesa com o seu segurança, sabe? Ai, e essa estética, minha favorita! Eu amei. Gente, é nessa que eles têm o filho? É, né? É nessa. o neném nasce. É nessa que rola o tirar roupa? É nessa. Acho que é nessa. É porque é que dos erros de digitação. É porque eles estão em Paris. Então, a gente começa a ver uma história de romance que tem vários clichês diferentes, porque isso as crianças vão escrever sobre o que elas conhecem, né, e tal, e elas estão começando ali a desenvolver a escrita delas, então elas vão às vezes para territórios mais conhecidos, de certa forma, né? E os diálogos românticos das crianças são terríveis, assim, no sentido de as declarações, é bizarro. E aí, nessa história, a gente é introduzido aos
erros de digitação. É maravilhoso. Porque é isso, Gente, às vezes a muito ela erra porque ela erra a digitação mesmo, e às vezes ela erra porque ela não sabe como é que é o jeito certo de se escrever, entendeu? Vulgo eu, que quando eu era menor, quando eu ia escrever com letra de forma, assim, né? O B e o D é muito parecido, só que muda que o B, a bolinha é de um lado, e o D, a bolinha de outro, né? Exato, a barriguinha de um lado, a barriguinha do outro. E aí, é isso. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um aniversário na minha casa. Ia ser um churrasco e tal. E quando eu morava em Blumenau, e em Blumenau é bem quente, né? Então, tipo, a nossa casa tinha piscina e tal. E aí eu comprei uns convites. E o convite é aquele que você preenche, né? A descrição do que levar, da data. E aí eu mandei aí eu entreguei para as pessoas, né, para as minhas amigas da sala, que elas tinham que levar biquíni para o aniversário. Biquíni! Exato. Biquíni, exato. Então, assim, as crianças, elas têm esse negócio de erro de digitação, entendeu? Naturalmente. Eu, nessa época, eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 7, 8 anos também, bem nessa época. Olha, crianças de 8 anos. Olha só essas crianças de 8 anos. E aí, rolavam os erros de digitação também pelo fato deles estarem usando o chat no celular, porque o celular... Não corrige. Né, a Mari, antes de levar o cachorro pra passear, ela escreveu uma mensagem maravilhosa pra gente no grupo, né? É porque o teclado vai mudando. A mensagem é: vou levar Prece passear. Mas o jeito que tá escrito é outra coisa, né? Não, é que eu vou digitando e eu vou apertando o teclado, vai mudando pro teclado numérico. E daí eu acabo apertando o número que estaria no lugar da letra que eu vou apertar agora. Sim. Eu poderia parar e corrigir, mas eu falei, elas vão entender. Exato. No fim ficou voo, o voo foi certo. Aí, ao invés de levar, é L3VA3, levar, ok. Aí o Prece é P4ECI, ok, era pra ser um R no lugar do 4. Aí P4A pro pra, e o passear é ótimo, que é passe/R. Passer, né? É excelente. Super entendível. Imagina o que ia acontecer na história. Então, assim, se a gente também na vida, a gente adultos aqui com 30 anos, né? A gente tá aqui cometendo esses erros, né? Imagina de digitação. Imagina as crianças de 8 anos, gente. E aí, tem uma hora da história que eles querem fazer uma viagem. O casal vai viajar, né? Eles querem fazer isso. E aí, o webtoon é em inglês, vale a gente reforçar. Eles querem escrever this trip, essa viagem. E aí, eles escrevem the espaço strip. E strip em inglês, né? A gente sabe, é tirar a roupa. E aí, de repente, Pera, da história... Pera. Ele, não, o quê? pera. Não, é que o importante é que primeiro quando aparece isso, a professora já fica tipo, ai meu Deus, esse povo com esses erros de digitação, vou corrigir, tipo, bem professora. Né, que ela tá ali, tipo, mano, esses erros de digitação, como é que pode? Não, vou ter que conversar com eles no meio dessa loucura toda. E daí ela vira para trás. Exato. E quando ela vira para trás... Aí tá... Tem um homem tirando a roupa. O cara tá abrindo a camisa assim, super-homem, entendeu? Com bom. lágrimas nos olhos. Porque os diálogos, eles só não obrigam apenas os professores a falarem coisas, mas também fazerem, sabe? O corpo deles vai se mexendo conforme o roteiro que eles estão construindo. Então... ele começa a tirar a camisa, e aí é muito engraçado porque a nossa professora também, pela primeira vez, ela percebe que o colega de trabalho dela é um grande gostoso. É um grande gostosíssimo. E ela sim, tipo assim, ele tem cabelo meio comprido e tal, se veste normal, meio nerd, o terno meio folgadão demais e tal. Só que o cara é puro músculo, assim, por baixo. Só que tá uma situação muito absurda. E aí ele tira a camisa, você fica, meu Deus, que loucura. E ele faz isso no meio de uma festa com um monte de gente, porque eles estão num cenário que eles não estão sozinhos, né? Acho que eles estão no meio da rua, né? É que eu acho que começa num lugar e depois eles se teletransportam pra outro. Essa história é muito louca, gente. Ela vai tendo muitas transições. Sentido não temos.
Ele tira a camisa e você fica, meu Deus do céu, né? E aí eu achava que ia parar ali, entendeu? Eu também. É isso. E aí, de repente, ele começa a tirar a calça. Muito bom. E aí ele tá chorando muito. E a protagonista, ela tá tapando o olho porque ela não deveria ver, mas ao mesmo tempo ela quer ver, então ela tipo bota a mão no olho, mas abre a fenda assim, sabe? Ela abre os dedos pra ela poder ver. Muito bom! E ela fica, meu Deus, eu odeio ele, mas nossa, como o corpo dele é bonito, e fica aquela loucura. E aí o cara tá de cueca no meio da rua. E ele vai tirar a cueca e eu fico, não, cara, como assim? Como a coisa tá escalando rápido? Você vê, tipo, ele tá com a cueca box, ele tá pra tirar. E aí, quando ele vai fazer isso no meio da rua, tá todo mundo olhando, meu Deus, o que tá acontecendo? E o cara chorando porque ele tá... Imagina a vergonha, gente, meu Deus do céu, eu ia querer morrer, sabe? Eu ia querer morrer, assim, ele para, assim, a bundinha pra cima pra baixar a cueca, assim, ó, é muito bom. Ele tá abaixando, assim, na parte da bunda, ele quer se matar, entendeu? No meio de todo mundo ali. Aí, alguém pega o celular da criança e diz, gente, olha esses erros de digitação, daí a pessoa vai lá e exclui a mensagem. E aí, quando ele faz isso, o cara para de tirar a roupa, e aí todo mundo ao redor dele fica, eu achei que ele ia tirar tudo. Achei que eu ia ver um show. E aí até a protagonista, até a Taeyeon, que é a professora, ela fala, podia ter continuado, agora que tava quase tirando tudo, podia ter tirado tudo. Eu gosto das prioridades que ela tem durante a história. Eu adoro as prioridades dela. Exato. Sabe o que eu gosto dessa história? Porque rola um rodízio de quem vai se ferrar agora, sabe? E no começo, a gente vê muito cara se ferrando, né? Sim. Porque logo depois desse rolê da roupa aí, que ele é o alvo principal, acontece um lance em que eles decidem que o casal vai ter um bebê. Não, começa que ele apanha mais primeiro também, porque eles fazem a regra de cada erro de digitação é um tapa. Só que eles começam a tomar os tapas. E ele apanha muito. Ele apanha muito. Mas ela apanha também. Ela também. Apanha, mas ele apanha mais. Então, os dois apanham nesse rolê aí. Tá tudo certo. Os dois estão tomando. Mas, tudo certo, né? Tá tudo certo. É que as crianças... Tem uma das crianças que ela tá tentando fazer com seriedade o trabalho. Ela diz, gente, não pode ter erro de digitação. Para cada erro de digitação... o personagem vai tomar um soco, tá ligado? E aí, a regra é excelente, né? Cada erro de digitação tem uma punição pra pessoa que teve o erro. E aí os personagens, toda vez que eles estão falando o diálogo, e na fala do diálogo deles sai um erro de digitação, um erro de português, de inglês no caso, né? O personagem toma uma porrada, assim. Ele toma um tapão, ou cai alguma coisa na cabeça dele... Só que eles não conseguem controlar. É muito bizarro, porque eles estão sendo punidos por uma parada por algo que não tem controle. Tem nada a ver com eles. Nesse caso, eles são punidos igualmente. Mas, tipo, no começo da história, as paradas grandes, tipo, quem se ferra mais é o cara. Porque você vê... É o cara. Ele tira a roupa no meio da rua, ele ficou seminu no meio da rua. E aí, na sequência, eles decidem que o casal ele vai ter um filho, né? Mas quem dá a luz é o cara. Por causa de erro de digitação também, né? Porque time heals all wounds. Só que as crianças escrevem wounds de útero. Aí ele fica, útero? Eu? E aí do nada... É muito bom. Eu amo tanto. Cara, é por isso que eu tô falando que os erros de digitação da história são sensacionais. Porque assim... Eles causam umas situações muito absurdas. Por ser uma história escrita por criança de 8 anos, ela já ia ser absurda naturalmente, entendeu? Mas eles conseguem fazer a história ficar pior. E aí, no fim das contas, o cara dá a luz, eles têm o filho e tal. E quando as crianças estão escrevendo a história, eles são teletransportados pro mundo da história e tal. E quando elas param de fazer o dever de casa naquele dia... Eles voltam pro mundo real, entendeu? Eles vão dormir. E aí é muito bizarro, porque, sei lá, se rolou uma depressão pós-parto por parte dele, porque eles voltam pro mundo real e daí não tem mais o filho, e aí ele começa a chorar.
Muito bom. Fica muito sensível. Porque tipo, a criança ficou na história. E porque as crianças, acho que depois elas quiseram corrigir, né? Porque eles erraram. Não é pra ele ter filho, não é. E aí elas meio que querem reverter. E aí ele fica sofrendo porque a criança que ele ficou carregando no útero, que ele deu à luz, ela não tá mais lá. Não existe mais. Cara, sério. Não, o melhor de tudo, que nem que eu acho que a gente tava falando, e a gente acabou não entrando nisso, de que quando eles estão em Paris, na parte dos diálogos, que se deveria falar em francês, tipo, você tá conversando com alguém, e aí é tipo, blá, 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 francês, blá, blá. É muito bom. É muito bom. E ela fala, nossa, o francês deles é ótimo. E a fala é exatamente blá, 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 francês. É professora do Snoopy, né? Total. Ai, mano, é muito bom. E depois do rolê do filho, eles ficam com dó do cara, né? E aí é aí que eles decidem que eu acho que ele tava meio em grupo, cada um fazendo uma frase doida. E daí que chega a menina de rosa e fala, não, vamos botar ordem nesse bagulho. Cada um vai escrever uma história inteira, sozinho. Uhum. Né? E daí cada um ganha a vez. E daí eles tentam consertar, né, o rolê do filho, pra ele poder se encontrar com o filho. E daí a menina, que ela é super fã de melodramas, e daí a história dela é o puro suco do clichê. É muito bom. Né, de romance proibido, de tipo, cara que é herdeiro de, né, família rica que não pode ficar com a moça e a mãe que tenta pagar e tal. É muito bom. Só melhora. Cara, sério. O segundo filho. É muito bom esse momento. É um dos meus favoritos, porque eles começam a se pegar na cama, né? Assim, tipo, eles já aceitam a condição deles, eles não têm muito o que fazer, né? E aí a mulher fala, na história eles falam, a gente vai fazer um filho. E eles ficam, será que essa criança de 8 anos sabe como se faz um filho? Será que agora? Tipo, meu Deus. Aí do nada, tipo, acontece o rolê, que eu achei muito The Sims, assim, tipo, eles entram no cobertor e sai o nenê do cobertor. Achei tão bom. Ainda bem que as crianças de 8 anos não sabiam, né? Porque eu ia ficar chocada se elas soubessem, né? Eu também. Pois é. As crianças não sabem. As crianças não sabem, mas... Então, é porque eles ficam em constante medo de o quanto as crianças vão saber certas coisas, assim, né? Conduzir. Cara, é muito bizarro. Eu acho que pra mim, a gente já tá falando meio que de alguns dos nossos momentos preferidos, assim. Eu sou muito fã de quando a história vai na mão da criança de cabelo de cuia. Adoro. Adoro, eu também. É uma menininha que ela decide incluir um novo personagem na história. E esse personagem novo que ela inclui é que, assim, a protagonista, a professora, ela não aguenta mais, né? Ela tá sempre brigando com o professor. Ela não quer mais pegar o professor. Ela não aguenta mais, né? Ela diz, ele ela tem esses momentos, tem momentos que ela acha ele bonito, que ela acha ele atraente, mas no geral ela não aguenta ele, assim, né? E aí ela fica falando, podiam botar uma outra pessoa nessa história, né? Podiam botar uma pessoa diferente pra eu ficar junto, um cara... Ela começa a descrever o que é o cara dos sonhos dela, né? Um cara de... 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura, super musculoso e tal. E, tipo, ela descreve. 150 quilos. Ela descreve até o peso, bizarro. E aí, de repente, a história migrou pra um rolê de escritório, né? Agora o cenário é escritório, aquela coisa de CEO com secretária, sei lá como é que é o rolê, ou colegas de trabalho que tem que viver um romance proibido. E ela tá andando no escritório e ela acabou de falar o tipo de pessoa que ela queria encontrar nessa história, que ela queria que fosse par dela, e ela acabou de encontrar o cara descrição que ela fez, assim. Tipo, ela descreveu exatamente uma pessoa e daí ela encontra uma pessoa exatamente do jeito que ela queria. Não, e a apresentação desse personagem é muito bacana. Porque a criança vai escrevendo e ela vai apresentando o personagem de tipo... aparece ele e daí as pessoas... meu Deus, ele passou do lado de uma estátua de 2 metros de altura.
Meu Deus! Ele tá numa gangorra com 2 homens, ele tem 150 quilos. Eu me quebrei muito na gangorra, eu dei muita risada. Cara, é maravilhoso. Nossa, sério, maravilhoso. A gangorra, eu ri Maravilhoso. altíssimo da gangorra. E aí, assim, você tem que entender que quando você tá lendo essa história, eles estão sempre entrando na história e saindo da história, né? Sim. E aí, quando eles saem da história, a professora, ela fica... Gente, parabéns! Aqui quem inseriu esse novo personagem, muito legal! Vamos tentar incluir mais pessoas como ele na história, envolver mais, porque ela quer isso, ela quer ficar com a cara bonito. Daí ela tenta manipular o cenário pra mostrar pras crianças que dá pra incluir ele mais ativamente na história e pessoas parecidas com ele, né? E o professor tá com cara de cu, porque ele tá vendo o que ela tá fazendo, né? Do nada, agora ela tá toda empolgada com a história, tava odiando. Ela chegou até a pegar fogo. Ela quer que eles escrevam, entendeu? Eu quero beijar esse. Não, a professora chegou até a pegar fogo, gente. Assim, ela teve situações de quase morte na história. Ela pegou fogo, literalmente, quando ela tava indo... tacar chá quente nela. Cara, e aí ela foi salva porque ela saiu da história na hora, assim, mas ela tava... pegando fogo por inteiro. Eles passaram, os dois, por umas situações muito pesadas, né? Até o momento era só ele, depois ela começou a ser caçada demais, assim, por umas situações também. Mas agora ela tava com vontade de fazer aquilo funcionar, né? E aí, é maravilhoso, porque quem tá escrevendo essa história é a criança de 8 anos, cabeça de cuia. Cabelo de cuia. E aí, essa criança, ela tem uma irmã. Muito bom. Que é, tipo, tem 14 anos, né? É pré-adolescente. É, minha irmã adolescente, E a irmã adora escrever fanfic. Adora escrever. É o melhor momento. E quando quando essa irmã vê o dever de casa, ela começa a usar... Tipo, sem a criança saber, ela começa a escrever a história pela irmã, Ela entendeu? se vinga porque a irmã comeu os doces escondidos. Ela fala, você comeu seu doce escondido, então eu vou fazer aqui pra você. E aí agora é uma pré-adolescente que tá conduzindo aquela história de escritório e tal, que inseriu esse personagem. E a professora, a Taeyong, ela tá super empolgada porque ela quer se envolver com aquele personagem. E aí ela encontra ele, ela tem constantes encontros com ele e tal. Só que essa irmã mais velha da criança com cabelo de cuia, ela gosta de escrever BL. É muito bom. E ela sabe das coisas, né? Ela já tem idade de quem Ela sabe já das leu coisas. muito BL. Então ela sabe os clichês e tudo mais. Então ela pega esse cara, que é o cara dos sonhos da professora. E ele começa a ter um relacionamento com o Young-jin, que é o professor. E a professora fica lá. Ela fica de molho. Ela passou a ser uma personagem coadjuvante da história. Tanto que ela fica lá trabalhando, ela diz, velho... Puta. Nada tá acontecendo comigo. Que porra é essa? Eu tô aqui só fazendo trabalho de escritório. Eu não vejo... Eu não vejo o Young-jin tem dias. Eu não vejo o cara tem dias. O que tá acontecendo? Ela vai atrás dele... E ela encontra eles numa situação super íntima, assim. Eles estavam se pegando, não estavam? Eles estão se pegando, sim. Se pegando, né? Loucamente. E aí ela percebe que a coisa saiu de controle, assim, totalmente, né? Cara, essa parte que a menina, a pré-adolescente, tá puxando a história e tá transformando em um BL... É a minha favorita. Ela é muito boa também. É muito boa. É muito engraçada. Porque as consequências disso na vida real também é muito engraçado. Então, e depois a professora ainda pergunta pra menina de 8 anos, você escreveu isso aqui sozinha? E aí a criança fica com medo de falar que foi a irmã, né, de levar uma bronca por não ter ela sido... E ela diz, foi. E daí parece que a criança de 8 anos tem conhecimentos que criança de 8 anos não deveriam ter, Exato. né? Sabe mais que deveria. Aí fica só situações esquisitas. Uns negócios... Começa a... Tipo assim, as cenas que antes eram... Os dois deitaram no colchão e saiu uma criança da cama, sabe? Agora começou a virar uma pegação super detalhada, né? Com de fetiche. Mãos, tipo assim, o cara...
E aí a professora começou a desconfiar, que ela disse, cara, o que essa criança... Ela começa a olhar pra criança, quando a criança diz que sim, ela fica, velho, o que essa criança... O que acontece? O que essa criança tem? O que ela faz? O que ela assiste? O que ela lê? Sabe? Porque... Né? A criança de 8 anos que consegue descrever cenas de pegação que até o momento era tudo muito... Era tudo mágico, muito, eles se assim. beijam 1000 vezes. Tipo, era muito mais inocente. Uns diálogos estranhos. E de repente virou uma parada... Muito sexual. É muito super engraçado. Puxado de gêneros de BL, com temática smut, coisa assim, sabe? Que também, por que a criança de 14 anos consegue escrever isso também com tanta coisa? Fica aí a reflexão também, né? Preocupante. Mas, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Como ela tava sonhando com a inclusão daquele novo personagem, e daí, de repente, o personagem se envolveu com... Cara, o professor. É maravilhoso. É maravilhoso, sério. Ai, gente. E depois a gente ainda descobre que aquele cara que entrou na história, ele não foi criado do nada. Ele é tio da menina de cabelo de cuia. Ele é tão detalhado e não é à toa. Ele é muito detalhado e não é à toa. Exato, ele é o tio. E aí depois a professora, ela descobre que aquele cara existe na vida real, então ela tem agora um novo objetivo, né? Que ela quer ficar com o tio na vida real. Prioridades surgiram. E aí a gente já tá chegando mais no fim, né, do que foi essa primeira temporada. E a última historinha que a gente tem antes disso é maravilhoso, porque troca de novo a pessoa que escreve a história. Agora é um menino que vai escrever a história. E aí, sabe aquele tipo de história que a pessoa é meio humano, meio animal, assim, que tem orelha de raposa, cauda e tal, presas, né? Furry total, é muito furry. Entramos nesse tipo de história, que também tem um pouco de luta, né? Artes marciais, poderes e tal. Essa loucura aí. E aí o tio continua na história. É porque ele fala assim, eu vou escrever essa história, eu não vou escrever qualquer história, eu vou escrever uma história que é simbólica, que é uma analogia. Com alegorias. É uma alegoria isso. Ele fala, eu vou escrever a melhor história que vocês vão ver na vida. E é muito bom. Eu demorei pra entender o que ele tava querendo dizer, viu? Eu demorei mais do que os personagens até um pouco. Mas foi bom. Eu achei bom. Eu achei muito bom a história dele. Menino emo. Ele me lembrou, sabe não vai ser muito comparativo, mas sabe no Toy Story o cara que quebra os brinquedos, o menino que quebra o brinquedo? Ele me lembrou muito o menino que quebra o brinquedo do Toy Story. Mas é isso, se vocês quiserem contar a história, eu vou ser muito sincera, que a história dele tem muitos diálogos que eu pulei, assim, que eu tava, assim, eu não preciso ler isso, não vai mudar nada, eu não vou ler esse diálogo. Eu vou ser muito sincera, mas é muito importante a história dele. Mas por quê? É porque são diálogos muito... eu sei do que se trata, mas eram diálogos que não precisava ler. Tem até um pedaço que ela fala, eu não vou prestar atenção. A própria professora fala, eu não vou prestar atenção. Eu falei, amiga, eu já não estava. Porque tem todo esse contexto de, sei lá, de época. Porque além de se passar num período de época, tem toda essa questão de que não são humanos normais, é meio animal. Então, digamos, quando a gente vai ler uma história que tem muita construção de mundo, mas agora você imagina uma criança de 8 anos fazendo toda essa construção. Exato, não faz sentido. De como é que funciona aquele mundo, como é que são os poderes das pessoas e as toda tradições hora alguém explicando. E tal, sabe? Mas é a criança que entrega mais o ouro pra gente, né? É a melhor criança. É a melhor criança. O que depois eu quero ter teorias aqui, tá? Eu quero ter espaços pra teoria. Vamos ter, porque é essa criança que começa Conta a abrir... o que a criança entrega. Conta o que essa criança entrega pra gente. Conta, por favor. É que então, lembrando que assim, essa escola que eles trabalham, ela é uma escola pequena que faz parte de uma vila, tá? Então assim, eles não trabalham num grande centro da cidade, nem nada assim. Inclusive, os protagonistas, eles toparam dar aula em conjunto com pessoas que eles odeiam, porque eles são recém-formados que receberam uma ótima proposta de trabalho logo pro primeiro emprego deles. E aí a condição é eles darem aula nessa vila, né? Que não tem muita gente, é um lugar mais fechado, dá aula para crianças e eles têm que dar aula juntos, né?
Essa é a condição. E o salário é muito bom. Então, tipo, eles estão sempre ponderando de... Putz, essa situação que a gente tá aqui é uma situação muito merda. Mas essa é uma oportunidade muito boa. E toda vez que a gente tenta fugir, as crianças trazem a gente de volta por meio da história, né? Lá no começo da história, eles tentam fugir. E as crianças vão lá e escrevem e obrigam eles a voltar, entendeu? Então... E eles só percebem quando é tarde demais. Exato. E esse menino, quando ele foi escrever essa história, ele fez uma versão da história da vila. Então, tem vários personagens que estão na história que também são da vila, né? Então, o avô... tem várias pessoas que eles conhecem na vida real lá deles, dando aula dentro daquela vila, que estão participando dessa história com furry, entendeu? Então... Quando eles voltam pro mundo real, eles encontram várias pessoas que estavam na história, só que é a versão normal dessas pessoas, né? E é aí que a gente começa a ter contato com uma coisa que até o momento a gente não sabia, né? Que as pessoas que são puxadas para dentro da história, além dos nossos protagonistas, elas também guardam memórias do que aconteceu na história. Sabe? É muito bom. Porque o pessoal começa a fazer comentários de tipo, de coisas que aconteceram na história, mas não foram as crianças que escreveram. Foram só situações. Então daí eu começo a ligar ali, né? O radarzinho começa a ligar, ué, como é que essa pessoa sabe que isso aconteceu se não tá escrito? Ela não pode ter lido a história do filho nem nada, porque não tá escrito. Então como ela sabe? Ela tem que estar lá, né? O que dá indícios de que existe aí um esquema de pirâmide, né? É muito bom. A melhor definição. Eu acho que agora a gente pode entrar mais na parte da teoria, porque é mais ou menos nesse ponto que a gente termina essa primeira temporada, que é com essa descoberta, né? Que coisas estranhas acontecem por aqui. Eu lembro que quando eu trouxe essa história no Batalha de Descobertas, a Mari ela perguntou, mas assim, gente... são crianças de 8 anos, não é como se as crianças de 8 anos soubessem que o que elas estão fazendo é errado e que tem consequências. Eu falei assim, eu não vou falar nada sobre esse assunto, porque com o passar da história, você percebe que esses professores não são os primeiros a sofrer na mão das crianças de 8 anos, tá? Não. Outras pessoas já passaram por aquele lugar. E fugiram. E pediram demissão e fugiram. E por isso que eles constantemente estão procurando novas pessoas para preencher aquela vaga. E eles pagam bem, com salário justamente absurdo, pra poder chamar alguém pra lá. E você percebe em uma das cenas que a criança tá chorando e reclamando pro pai dela, que é diretor dessa escola, e falando que perdemos os professores, não sei o quê. Naquela cena você já te dá um clique que talvez não são só as crianças que saibam das consequências do que elas fazem, mas os adultos também sabem, né? Sim. Que eles usam pessoas pro entretenimento deles, né? Nossa, E sabe o que é bizarro? É o que é o meu momento de teoria. Isso significa que o tio tem memória e tem consciência da pegação dele com o professor. Assim. Sabe? Tipo, ele sabe disso. E tá super ok com isso. É como se lá no começo, aquela história lá de Paris, do cara tirando a roupa no meio da rua, só ao invés de serem pessoas de Paris, tivessem sido pessoas da vila, é como se no dia seguinte a galera depois pudesse chegar e dizer, pô, bunda bonita sua, hein? Né? Exato. Tivesse lembrança desse tipo de coisa, sabe? Bem isso. Não lembrança só das coisas que eles falam e fazem, mas das coisas que eles presenciaram enquanto eles estavam ali na história, né? Exato. Muito bom. Uma coisa que eu gosto é que quando a professora chega no momento que ela cata a tesoura pra cortar os cabos. Da internet da vila. É muito bom! Ela corta os cabos e daí ela vai... cortou os cabos, chegando e fala, pessoal, chega na aula, olha, a gente pegou um aluno aí jogando no meio da aula, então vou ter que recolher todos os celulares. Aí o pessoal, as crianças colocam ela, ups, aí ela taca pela janela, tipo, olha. Com uma lata pegando fogo. É muito naquele bom. Balde, né, daquele latão de lixo que tá pegando fogo. Cara, começa a acontecer, né? Vocês já viram aqueles TikToks que a pessoa faz rola super um exagero, assim, da cena. Eu vi no Instagram, um vídeo do Instagram, desses últimos dias, que era sobre
quando eu vou me vestir pra sair, e aí acontece alguma coisa que faz eu usar as roupas da minha irmã. Daí era muito engraçado, era a menina no quarto dela, escorregava numa pantufa, aí ela ia, tipo, toda dramática, girando, abria a maçaneta, girava pelo corredor inteiro, ia até o quarto da irmã, caía, abria a gaveta, as roupas caíam pra cima, caíam em cima dela, ela tava vestida com as roupas da irmã. É tipo isso, assim, ela com o celular, sabe? Toda a dramatização pobre de, oh meu Deus, os celulares... Oh, meu Deus, tropecei. Oh, meu Deus, os celulares estão caindo pela janela. Eles caíram em cima de um latão que está pegando fogo. Oh, meu Deus, professor, sabe? E o professor do lado, você não pode tacar fogo no celular das pessoas. Você não pode fazer isso. E ela, tipo, quem se importa? E aí ela fala, não, depois eu dou novos celulares pra vocês e tal, não sei o quê. E as crianças vibram. Novos celulares. Então, ela tenta meio que atrasar... as crianças terem acesso ao equipamento para escrever a história, né? Continuar escrevendo a história. Até o primeiro ataque problema. foi o corte aos cabos de internet da ilha, assim, né? Da vila. E depois os celulares, né? Aí ela vai atrás do chefe da vila. É muito bom. Uhum. Ela ainda atrás. Então, porque aí nessa parte, né? Porque aí faz todo esse teste, né? Por causa dessa história que eles eram animais. E ela acaba pegando o pessoal de tipo, então você sabe o que estava acontecendo, né? Ela consegue pegar a pessoa, começa né? A fazer perguntas para pessoas que estavam na história. E ela começa a perguntar coisas da história. Sim. De cenas Como que não necessariamente nada, né? eles participaram. Entendeu? Ela Mas, começa assim, a fazer uma exclusão, assim, do que está acontecendo. Mas ela joga como quem não quer nada, de tipo, Isso. Nossa, você viu, ele acordou com machucado aqui, deve ter sido tigre, né? E a pessoa responde. Isso. E aí ela começa a perceber. Vocês têm memória, vocês estão sabendo o que tá rolando, vocês compactuam com isso, sabe? Ela pega eles no pulo. E daí ela pega um porrete lá com uns arame farpado e vai atrás do Ela é muito. chefe Eu gosto dela porque ela é o tipo de personagem que escolhe violência em todas as situações. E o professor não. E eu amo que ela é muito violenta. E é muito engraçado. Ela é a representação do violência não é a resposta, é uma pergunta. E a resposta é sempre sim. Sempre sim. Né? Ela é exatamente essa pessoa. Ela é essa pessoa. Ela é. Eu adoro. E daí que a gente descobre, né, assim, mais a fundo, que não só as pessoas sabem, mas pelo menos o chefe ali, ele inclusive sabe como funciona, porque ela chega ali pra matar, né, tipo, vou pegar ele agora na porrada. E daí ele prende ela na história e ensina um truque ali, né, pro neto. Olha, se você der espaços assim, ela não consegue fazer nada e ela vai ficar presa na história. E a gente fica... E o quê? Se você só der uma linha e deixar o espaço em branco, a pessoa vai ficar 40 minutos de 1 hora presa na história sem fazer nada. E dá mó dó. Dá mó dó. Tanto que a criança fica com pena e liberta ela, né? Fica. Que o cara, né, o avô falou pra ela continuar dando espaço, mas a criança não deu e tipo, ó, silêncio, hein, professora? E aí é muito engraçado, porque a professora, ela tá suspeitando enquanto isso que o Yongjin e o tio estão tendo um rolo na vida real, né? Ela tá com essa suspeita. Ela tá se sentindo sozinha. Ela tá se sentindo meio deixada de lado. Ela começa a ver os dois em situações muito, né? E eles se encontram, tipo, um vai pro quarto do outro, no determinado horário. Ela tá incomodada com essa situação, né? Porque quando ela sai da história, a primeira que ela entrou nessa história que ela ia ficar presa, aí ela sai... E ela sai ali, né, encontra com o Yoongi na casa do tio, né, na casa ali com o tio, e ele tá todo suado, né, desarrumado, e ela, o que você tá fazendo aqui? E ele diz, eu vim malhar. Essa hora, tipo, sabe? Começa a ficar umas situações meio como absurdas de, tipo, as justificativas. E aí, mais pro fim, começa a rolar um esquema que... A Taeyeon vai falar com o Yongjin, né? E ele tá tentando tirar ela da história, porque ela tá muito incomodada com o lance da história, né? E ela fala... Ela tá escolhendo violência, né? Exato. E aí ele diz, eu posso falar com as crianças e pedir pra eles focarem em usar só eu e o tio como personagens, né?
Pra daí você conseguir fugir desse lugar. Porque eles meio que chegaram à conclusão de que os dois fugirem vai ser difícil. Mas eles podem tentar negociar a fuga de uma pessoa, né? E aí ele fala, tipo, vai ser melhor desse jeito do que se você tiver sujeita a tudo isso que eles estão fazendo. Então, pelo menos você se salva, né? Ele fala isso. E aí ela, em pensamento, fica muito irritada porque ela sente que ele tá querendo se livrar dela pra ele ficar com o cara à vontade, entendeu? Esse é o pensamento. Não finge que você se importa comigo. Você só quer pegar o cara. Você não se importa comigo. Exato. Você só quer que eu saia do seu caminho pra você ficar feliz com ele, né? E aí ela diz, para de me usar como desculpa, né? Eu não sou idiota. Vocês claramente estão tendo alguma coisa. E o cara fica completamente chocado. E Yeonjin, ele fica, como assim? Não. Ela começa a xingar ele, né? Fala, vocês ficam aí, vocês ficam transando de noite, vocês ficam fazendo essas coisas e tal. E aí ela meio que, ela dá uma dura nele, assim, de falar que ele tá fingindo que tá preocupado com ela, mas na verdade ele só quer satisfazer os desejos dele, né? E aí é muito engraçado, porque o desenho nessa parte dá uma rachadura, assim, na tela, como se o coração dele tivesse sido dilacerado. Ele fica chocado com o que ela tá falando, né? E aí ele diz, é tudo isso que você tem pra falar? Ela fala que sim. E dá pra ver que ele tá muito irritado. Então ele chega e fala, quer saber? Você tá certa. Nossa, e aí o desenho do painel é maravilhoso, porque é todo rachado, é pedaço de vidro, assim, caindo. É lindo, sério, é lindo. É muito bonito. E aí logo na sequência corta pra cena em que a gente vê a protagonista, né, a professora, entrando em um ônibus. E ela tá saindo da vila. Ela tá falando, esse cara é um babaca. Se ele não eu nunca mais vou precisar ver ele na minha vida. E aí acaba a primeira temporada. É muito bom. Acaba num ponto muito bom. Acaba num ponto muito legal, porque a gente descobre que a vila inteira é bizarra. Que todo mundo sabe o que tá acontecendo. É um grande esquema de pirâmide deles, né? Nossa. E ela descobre, eles tretam, ela vai embora, mas o cara tá preso naquele pesadelo ainda, sabe? E aí agora, eu queria até comentar uma coisa, porque eu abri aqui o aplicativo pra ver certinho o ponto de término da temporada, e eu acabei de ver um negócio aqui, que eu quero compartilhar. Compartilhe. Tem toda a equipe do Webtoon no final do último capítulo da temporada. Eu achei, é verdade. Creators. Perdão, achei. Você nunca errou. E eu achei bem legal, porque de fato a lista é gigante. Eles falam que a história é de Mango, excelente nome. O storyboard é de Yamkong. A line art de Yeah. E aí tem assistência de line art pelo DY, coloring de Umbin. Tipo assim, eles colocam coloração, assistente de coloração, assistente. Quem pessoa de background cenário, modeling, quem faz o cenário, background art, title design. Tem até o designer do título, que é excelente. Muito bom. Design editor, Korean, copy editor, story director, art director, PM é... Deve ser produtor. Mas produtor é PR, geralmente. Manhwa producer. Pode ser. Aí tem supervisor, tradutor, editor, design. E aí isso é da criação, né? Toda essa equipe inicial que a gente falou da criação. E aí de localização tem tradutor, editor, designer, QA designer e PM também. Muito legal a lista completa, tá? Parabéns, Manta. Parabéns. Manta, nunca errou. A gente nunca criticou, Manta. Nunca. Agora, o difícil é tanta gente envolvida, porque eles listaram todo mundo, eu não sei quem eu tenho que procurar pra eu achar. A arte? É um traço parecido em outro webtoon, porque, sério, gente, eu amo o traço. A arte desse webtoon. Ela é maravilhosa, assim, todos os desenhos, eles têm uma texturinha muito gostosa. Sim. Muito legal. Que é como se fosse uma textura de papel, assim, sabe? É de escrito no papel, é muito gostoso, isso é verdade. Tudo tem essa textura, mas, cara, que arte maravilhosa, e dá pra ver que é tudo impecável, assim, ó, é impecável.
Nossa, eu até entendo a primeira temporada ser curta, porque Pelo trabalho. são poucos capítulos, mas dá pra ver que é muito, muito, muito bem feito, sabe? Uhum. Nossa, as cenas têm... Ai, elas são incríveis, eu amo. E eu amo a paleta de cores desse webtoon também, eu gosto muito. Ai, eu não sei explicar. Nossa, sim. As cores são muito bem escolhidas. É muito bom. Eu sou apaixonadíssima pela execução e pela história e pelos diálogos, a criatividade, tudo, assim, tudo. O que eu gostei é o enredo, é a progressão da história. Assim, tipo, teve um momento que eu tava lendo e eu falei, se continuar nessa fanfic, eu vou ficar cansada. Se continuar nessa de várias fanfics e a história não for pra frente, eu vou ficar cansada. Na quarta, a história foi pra frente. Eu fiquei, yes! Sabe? Tipo, Sim, me apresenta mais fanfic com a história indo pra frente. É muito bom. Isso. Você pensa, quando você começa a ler, você pensa que o maior problema deles vai ser como parar de ser controlado dentro dessa história, né? E aí depois você começa a descobrir que as crianças têm consciência de que o que elas fazem interfere na vida deles. Aí você descobre que existem outras pessoas, os adultos que convivem com essas crianças também têm consciência do que tá rolando. E aí você tem um triângulo amoroso, porque aí o conflito deles não é mais só em como fugir, não é só com as pessoas, mas eles começam a ter o conflito interno que vai além só da rivalidade deles, mas que vai também pelo fato de que na cabeça da protagonista, né, o amigo dela, vou chamar de amigo porque tá na merda junto, vira amigo, é obrigado, né? Exato, né? Tá se envolvendo com outro cara, mas pela reação dele parece que não é bem isso, só que a gente também não sabe o que é, porque ele realmente vai se encontrar no quarto do cara à noite, sabe? É bizarro. É bizarro. Assim, as cenas que mostram pra gente é isso, a gente fica, tá, e qual é a outra explicação se não for essa? Exato, vai vir na segunda temporada, parece muito né? que os dois estão, tipo, no love. Mas claramente ele gosta dela. Isso, Sim. tipo, não tem... Ele claramente tem sentimentos por ela. Isso não... Sim, isso é fato. Isso é fato, assim. A gente consegue perceber. Mas eu também não... E eu acho que ele tá pegando o cara dali, eu acho que é isso. Sei. Eu não sei. Pode gostar eu não sei dos qual dois. é deles. Porque o cara tem o celular também, né? De uma das crianças. O tio, né? O tio tá com o celular de uma das porque crianças. Ela jogou tudo no... Sem querer, né? Como ela é desastrada, ela jogou tudo no latão que tava com fogo. Mas daí o tio vai lá e ele... esse aqui não queimou, esse aqui se salvou. E ele pega esse celular. Pois é, esse tio tá muito sus também. Não. Eu acho que a vila toda não é má. A minha teoria é, a vila não é má. Eles estão presos em alguma coisa que eles têm que fazer um casal dar certo. Essa é a minha teoria. Eu sou da teoria não de que a vila é má, mas assim... sabe lugar que é muito pequeno, muito fofoqueiro, todo mundo se mete na vida de todo mundo, assim? Sei. Nossa, eu acho que somos muito sócias. Porque esse é o teu pensamento também? Eu acho que você tá arrumando pro meu pensamento. Pode terminar que eu acho que a gente vai chegar no mesmo lugar. Não que eu tenha um super lugar pra chegar, mas é que eu acho que, assim, eles não são puramente maus e ninguém obriga eles a fazer isso, mas esse é meio que a tradição, a forma deles de entretenimento, sabe? Sei lá. Tipo, a vila. É assim que eles se comportam e eles gostam disso. Tipo, eles não têm muito o que fazer, sabe? Exato. Esse aí é realmente o meu ponto onde eu ia chegar, era esse. Eu acho que é só um lugar que, tipo, é uma vila, é pequena, eles não têm o que fazer. Essa é a diversão. Tipo assim, quando eles tentam fugir pela primeira vez, as crianças choram em desespero porque os professores foram embora. Porque todo mundo sempre corre deles. Por que será, né? Todo mundo quer fugir deles. Mas eles veem realmente como uma forma de entretenimento, sabe? Aquilo. Sei lá se eles são muito excluídos. Parece, sabe aquela coisa quando você vê discussão idiota na internet, você fica, gente, essas pessoas não têm o que fazer? É o que a vila me passa, eles não têm o que fazer. E eles acham legal e eles fazem. E aí todo mundo passa pano pra todo mundo, porque todo mundo gosta de estar envolvido naquela bagunça, sabe? Então, eu tava até pensando aqui que o tio, ele pegou o celular. Será que ele tá controlando o cara pelo celular? Não, eu acho que não, será? Então, porque será que todas as cenas que ela viu... Então, se todas as cenas que ela viu eram parte da história de, tipo, momentos, sabe, românticos que ele escreveu...
Cara, Será? Eu pensei Se nisso o tio- agora. se o tio tiver usando o celular pra fazer o cara ficar com ele, vai ser bizarro, viu? Eu acho que não tem esse tom, Webtoon. Eu acho que já é muito cruel isso. Nayana, É um nível de tom que abuso tem muito esse grande. Webtoon? É um Não, nível eu de também abuso acho muito absurdo, mas eu tô num ponto de que eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu possa duvidar desse Webtoon, porque... grande. Dessa cidade, É. né? É. Cara, O que eles acho estão que fazendo? Olha o que eles estão fazendo, sabe? Não, eu não sei se entra tão diferente no abuso ali, porque os professores se pegaram várias vezes e era ok. É, isso Então, é às vezes, verdade. ele tá usando pra criar, tipo, uma história de romance. Mas eram as crianças se fazendo a história, não era uma pessoa intencionalmente escrevendo e fazendo isso, porque aí Mas já as crianças rolê, sabem mas que o que elas escrevem afeta eles. As crianças... É isso Mas aí elas que a gente são- tem que falar. Elas são uma terceira parte. Elas não são uma parte envolvida nisso. Tipo, concordo que o que as crianças fizeram é errado, mas é que é um nível, tipo, de aproveitamento individual muito grande. Não, tudo Eu bem. falei, A gente tá falando que entende? as crianças são, de certa maneira, mais inocentes. Então, tá, elas estão fazendo os professores se pegar, mas, tipo, de uma maneira, tipo, legal, um casalzinho, criança, Gente, né? a gente tá falando das cenas de se pegar, mas a gente tá esquecendo das cenas de mutilação. A professora pegou É fogo. verdade. A professora É verdade. pegou fogo por inteiro. Ela só sobreviveu porque a história acabou na hora que No ela pegou horário fogo. certo. Ela não É. teve tempo de, tipo... Mas as ter crianças qualquer sabem que coisa. machuca de verdade? Então, eu não Porra, sei. eu acho que fogo machuca, velho. Eu Não, acho mas Não, que se elas tipo- sabem que tem consequências na vida real, assim, do tipo, Exato. eles ficam com as marcas. É isso. Cara, Eu não sei se elas têm essa noção. mas assim, elas sabem que o que elas fazem acontece com eles de verdade. Mesmo que não vá pra vida real, eles ainda têm sentimento dentro da história, entendeu? Não, Mesmo que, mas- pegou fogo só na história. Mas pegou fogo, Não, mas velho. pensa. Não, mas pensa que essa criança, que é a fã de melodrama, ela vê isso, é o que ela consome, ela reproduziu. Sim, entendeu? É de cinema, o famoso é do cinema. É um Sim. filminho. Tipo, Cara. então faz sentido de, tipo, talvez ela realmente não pense muito na consequência. Ela só sabe que, tipo, Não, tudo então, bem. se é um romance proibido, a mãe vai ficar tentando matar a outra e não sei o que lá, e vai acontecer vários casos, e enfim. É, porque E ela acontece reproduz. esse lance da mãe ir encontrar com ela pra impedir ela de ficar com o filho, e a mulher começa a jogar coisa na cara dela, dar tapa na cara dela. Nossa, Né? muito bom. Ela faz o inferno porque a menina tá ficando com o filho dela e não deveria, né? Uhum. Porque ela é pobre e Isso. tal. Toda aquela coisa. A gente sabe de. Clássica. Mas eu não vou isentar os adultos disso, porque, Tá, velho, exato. essas Se crianças eles são sabem- criadas por eles, tá ligado? Se os adultos sabem, eles tinham que dar pelo menos umas diretrizes mais sensatas. Não, aí a gente tá Exato. falando dos adultos, eu tô falando da criança só. Os adultos Não, são sim, adultos. é que essa conversa começou porque a gente tava, mas será que a história vai pra esse lado dos adultos usarem isso pra manipular? E eu só tô querendo dizer que eu não duvido de nada dessa história, tá? Tá. Porque Isso com certeza. Tem muita coisa bizarra que já aconteceu. Uma coisa que me faz pensar isso é que o professor, ele chega na casa do tio lá, e o tio tá com a gente não sabe o que o professor foi fazer lá, né? A gente não tem, a gente só sabe que ele tá lá, e a gente vê o tio segurando o celular atrás, entendeu? Sim. E depois quando a professora sai, né, da história que o chefe prendeu ela, e ela topa lá com o Yunjin, né, com o professor, e vê ele todo suado e tal, e ela faz a pergunta, ele responde de maneira meio, a gente tava malhando, e ela, tipo, malhando, essa hora da noite, só vocês dois, não, sabe, não faz muito sentido, mas já, não, assim, a gente supõe que eles estão se pegando, né, mas ele Sim. pode estar simplesmente usando pra ter um amigo também. Eu sinceramente tipo, achei que eles não estavam se pegando. Eu sinceramente não achei isso. Eu não também, vi isso. eu acho que ele pode estar indo pedir conselho, porque a professora meio que o tio é o tipo ideal dela, né, digamos assim. Nossa, eu não tinha. Eu tô achando que o Pode tio ter tá alguma totalmente coisa malvado. nesse sentido, entendeu? Não, eu acho que o tio tá todo malvado, porque a criança que fez a alegoria, a nossa criança emo, disse: estou fazendo uma alegoria. E o que é?
Ela diz que o coelho, que era o professor naquela história, está confiando, colocando a sua vida, né, desculpa, nas mãos do tigre, que era o tio, sem saber que ele estava de conluio com o chefe. Então, aí nisso que eu entendi, não que ele é mau, mas porque ele sabe o que está acontecendo na vila. Não que ele é efetivamente mau, mas que ele sabe o que está acontecendo também. Mesmo ele sendo uma pessoa de fora. Mesmo ele sendo uma pessoa de fora, ele sabe o que está acontecendo. Eu tô achando que ele é malvado, licença. Eu tô achando que ele é malvado. Eu não acho que ele é mal. Eu acho que ele sabe bem do que tá acontecendo. Tá suspeito a cena dele indo no latão pós pegar fogo pra ver se tem algum celular que ainda sobreviveu pós aquilo. Aquilo me dá a entender de que ele vai usar o chat pra fazer merda. Mas é isso, tá tudo muito aberto pra segunda temporada. É legal porque a gente pode discutir bastante teorias, mas a gente só vai descobrir na segunda temporada, gente. Só no dia que a gente não sabe quando vai ser. Não sabe, pior disso. O pior é isso. Eu espero que esse webtoon tenha trazido resultados muito bons pro Manta, muito retorno, e que eles continuem, tá? Porque... Assim, se depender da gente, vai trazer agora. Exato, porque dá pra ver que o projeto é ambicioso e muito bem feito, né? E ele é um projeto diferente de um webtoon normal. Muito, muito. Ele é muito diferenciado nesse sentido. E eu não sei se eles fizeram a primeira temporada curta pra ver qual é e depois ver se essa vai ser uma história que vai poder ser uma história mais longa ou se eles vão ter que fechar mais rápido. Mas eu espero que dê muito certo o que eles quiserem com essa história e que ela ainda, né, possa ser contada da melhor maneira possível, né? Porque, putz, gosto muito dela, de verdade, assim. Não, por favor, né, gente? Eu tô falando, Manta, se vocês precisarem, estamos prontas para panfletar essa história, pois gostamos. Exatamente, pronto. Gostamos, viu? Isso. Aprovado. Se você precisar de retorno, a gente dá o retorno. Porque eu preciso da próxima temporada, entendeu? Exato. Eu tinha uma pergunta que eu queria muito fazer pra vocês... Porque... Mas eu acho que já tá tarde pra eu fazer ela, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu esqueci de perguntar no começo. A gente tava tão empolgada pra começar o review que eu esqueci que eu queria ter perguntado isso. Mas essa é uma história que a primeira vez que vocês tiveram contato com ela foi a partir de eu contando no Batalha de Descobertas, né? Foi. Certo. E é isso, Batalha de Descobertas, você tá escutando alguém falar sobre aquela história. Então, às vezes, não necessariamente é aquilo que a pessoa tá falando. Às vezes a pessoa... fala também com um pouco mais de viés, né, daquilo. Tá. O que vocês sentiram quando vocês saíram da minha descrição e foram pra história de verdade, assim? Era o que vocês esperavam? Como é que foi isso? Eu queria muito saber. Eu, sinceramente, achei a história melhor. Porque, tipo, boa. Eu não sabia que era boa, mas eu não sabia que era tão boa, sabe? Tipo, eu fiquei muito contente. Eu, sinceramente, olhei e falei, a Mendes, assim... mandou bem na descrição, mas tem esses momentos engraçados que não tem como descrever. Maravilhosos. Sim. Maravilhosos. Muito bom. Essa foi a minha sensação. Eu devo dizer que eu comecei empolgada, porque eu já tinha só... Eu falei, mano, isso daqui... Eu já coloquei a barra lá em cima. Isso aqui tem que ser maravilhoso. Sim. E eu não me decepcionei, entendeu? Ai, que bom. Que bom. Eu não me decepcionei. Porque eu conhecia a história de cara, né? Então, pra mim, teve todo esse choque. Daí eu pensei, putz, será que depois de ouvir, da gente falar, a gente exaltou ela super no episódio, mesmo sem vocês lerem? Será que ainda trouxe essa... É melhor. A minha visão é melhor. Ai, que bom. Gente, sério, eu acho que a gente pode falar aqui, em conjunto, acho que essa é uma opinião geral, vale muito a pena ler, tá? Você tem que ler pra entender. A gente tava aqui no começo descrevendo algumas situações engraçadas, os erros de digitação, a gravidez, né? Muito bom. E tem umas partes do episódio, eu quero ver depois como é que vai estar na edição pra montar, porque tinha umas partes que eu queria falar, mas eu não conseguia não rir, porque eu lembrava da cena. E é que você precisa ler pra você sentir, assim, pra você entender. A gente contando... Se você ouvir esse episódio sem ler, vai ficar aquela coisa meio de piada interna, sabe? Que Exato. Quem tá envolvido tá rindo, mas quem tá de fora e que não conhece, talvez não dê tanta risada, não entenda direito. Então, sério, se você tá ouvindo esse episódio até aqui e você ainda não foi ler, eu queria reforçar. Leia, por favor, leia. Leia. Se você já assina o Manta,
tem que ler, velho. Tem que ler. Não pode não ler. Não tem como. Aproveita, sabe? Poucos capítulos, você consegue finalizar logo. Arte linda, história legal, diferente. Não é só romance. Então, pra quem não tá muito ligado só em romance, mas, pô, é uma história que, acima de tudo, você vai rir muito. E o jeito que tudo é montado é muito impressionante, assim, a criatividade dessa história. Eu gosto muito. Então, eu acho também, tem que ler mesmo, porque é isso. Você vai rir, vai duvidar vai ficar que nem a gente teorizando coisas loucas, porque não sabemos pra onde vai ou que não vai. Mas, mano, leia, porque esse eu acho que eu vou, assim, vou pautar a semana inteira, aquelas... Sim, quando voltar, eu acompanharia semanalmente. Semana inteira de interações vai ser sobre fanfics. Bom, gente, então o episódio de hoje, ele vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, ok? Não acabe jamais. Na descrição desse episódio, você encontra os nossos perfis nas redes sociais, principalmente o Twitter, tá lá, né? Caso você queira seguir e se conectar com a gente individualmente. E também tem o perfil do Falar de Webtoon, né? @Falar de Webtoon, a gente tá ali em outras redes sociais, você pode falar com a gente diretamente pelo perfil também. No Insta, a gente geralmente tá bem ligado nas mensagens e conversando com o pessoal ao longo da semana, então você pode ir pra lá conversar com a gente, tá? Não precisa esperar a gente postar um stories ou fazer um post pra vir falar com a gente. Se quiser, manda DM, puxa assunto, a gente adora conversar, tá? Às vezes, entra todo mundo na conversa junto em momentos diferentes, é uma loucura. É muito divertidíssimo. Caos demais. E se você quiser se conectar com a gente no Discord pra jogar joguinhos, talvez minigolf, que a gente tava jogando aqui antes da gravação, né? 10 de 10. E outras coisas mais, tem o link do nosso Discord na descrição também. A comunidade tá aberta pra quem quiser fazer parte. Ela tem tópicos pra gente falar sobre Webtoons, tem espaço pra gente falar de algumas outras coisas também. Fica aqui o nosso convite, caso você queira se juntar a gente e a outras pessoas no Discord. Beleza? Sim! Beleza. E aquele recadinho que sempre vem comigo não esquece de seguir, avaliar e compartilhar. E, tipo, você tá numa rodinha de conversa, alguém falou de Webtoon, lembrou da gente, fala da gente, conta pro seu amiguinho, não tem problema. Mas, pra seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, parece que é pouca coisa, mas ajuda muito a gente e deixa a gente muito contente também. É isso. Isso. O mais importante é a gente ficar feliz. Façam que nem eu. Uma pessoa no meu trabalho veio falar: eu vi que você tava lendo aquele livro lá do Lore Olympus, minha namorada adora. Eu falei: sua namorada adora? Ela conhece o Pode Falar de Webtoon? Olha Seja essa pessoa. Seja como a Mari. Seja como a Mari, seja como a minha mãe, qualquer pessoa que ela conhece. Que possa, tipo assim, a filha da minha amiga gosta de K-pop e eu achei que pudesse, né, gostar de Webtoon também, indiquei já. Já tá aí, já tá indicado. É isso, tenham o espírito panfletador dentro de vocês, pra panfletar o Pode Falar de Webtoon, tá? E, gente, além das interações nas redes sociais, se você tá aqui ouvindo o episódio pelo Spotify, a gente também sempre deixa enquetes e perguntinhas abertas. Interagem aqui com a gente no Spotify também. Combinado? Yes! Boa. Se você não ouvir pelo Spotify ou se você perder, né? Se você não teve costume, a gente também costuma repostar essas enquetes no nosso Insta também no dia da publicação do episódio, tá? Sim. Então, se você tá cedo aqui, não quer responder no Spotify porque você quer que a gente consiga, de repente, repostar, né, e comentar sua opinião, o Instagram pode ser um lugar bom pra isso, tá? Porque a gente consegue interagir mais diretamente com vocês também. Sim! E o que vocês acham que pode ser a enquete de hoje, hein? Enquete de hoje. Putz. Você tem medo de crianças fanfiqueiras de 8 anos? Eu morro de medo acho que é de uma crianças boa. fanfiqueiras. Eu morro de medo. A minha resposta é sim. Não, Cara, mas não só uma fanfic de crianças de 8 anos. Acho que... Sério. Crianças de 8 anos nunca mais serão as mesmas pra mim, tá? Nunca mais. Então é isso, gente.
No mais, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, bye bye! Criança não trabalha, criança dá trabalho, principalmente se forem fanqueiras de 8 anos.